Boas-vindas a esta análise profunda e super visual sobre, olha só, um dos maiores mistérios bíblicos de todos os tempos. Hoje a gente vai se basear na exegese teológica brilhante de Marconi Farias para fazer uma jornada incrível que vai do livro de Atos até o Apocalipse. O nosso objetivo aqui é ir bem além daqueles mitos antigos, sabe? A gente quer entender uma transformação monumental que rolou na história sagrada. Vamos examinar como uma caixa feita de ouro e madeira foi completamente reconfigurada na pessoa do Messias. Então, vamos mergulhar nisso. 1. O mistério da Arca, o maior enigma da tradição bíblica. A grande pergunta que atravessa séculos, né? Onde está a Arca da Aliança? Esse é um mistério que fisga nossa imaginação, inspirando desde debates teológicos super acalorados até grandes blockbusters do cinema e da cultura pop. Ao longo da história, expedições arqueológicas milionárias foram financiadas, lendas absurdas foram criadas e escavações sem fim rolaram no Oriente Médio. Tudo atrás de uma caixa de madeira revestida de ouro. E convenhamos, é uma pergunta arqueológica fascinante, capaz de prender a atenção de qualquer mente curiosa. Mas será que essa é a pergunta certa para se fazer? Exatamente aqui que a gente vê uma mudança drástica de paradigma. Os escritores do Novo Testamento mudaram completamente o foco dessa discussão. A abordagem arqueológica clássica, que fica ali fuçando a terra para saber onde está a arca fisicamente, é deixada totalmente de lado. No lugar dela, entra uma abordagem cristológica, ou seja, a pergunta passa a ser em quem a arca encontra o seu cumprimento. Em vez de ficar procurando uma relíquia perdida na poeira do deserto, o foco agora é revelar uma pessoa divina que já havia se manifestado. E para a gente entender essa mudança de chave, a gente precisa falar sobre o que os estudiosos chamam de hermenêutica apostólica. Essa é literalmente a lente fundamental pela qual a gente vai enxergar toda essa nossa explicação hoje. Basicamente, os apóstolos reinterpretaram as coisas com um princípio muito claro. Tudo aquilo que existia no Antigo Testamento era apenas a sombra, enquanto Cristo é a substância. O Novo Testamento não estava nem um pouco a fim de restaurar a centralidade de uma caixa de ouro. Pelo contrário, ele veio mostrar que aquilo que ela apenas simbolizava se tornou plenamente real e visível no Filho de Deus. Vamos avançar e ver como isso se constrói. 2. Atos. A nova geografia. A mudança do centro de adoração. Chegando na narrativa do livro de Atos, a gente percebe uma mudança radical na geografia de onde a presença divina fica. O centro das coisas não é mais uma cidade específica como Jerusalém, nem aquele espacinho super delimitado do Santo dos Santos no templo. Saca só o discurso de Estevão perante o Sinédrio. É um momento de ruptura total. Quando ele manda o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não está só criticando as instituições religiosas da época. Ele está simplesmente implodindo toda aquela lógica antiga de que a presença de Deus precisava de um CEP, de um espaço geográfico e material. Foi um verdadeiro choque teológico que reconfigurou o cosmos. Deus não caberia mais em construções humanas. O contraste aqui é gigante. O sistema antigo era um locus material, onde a presença invisível de Deus ficava lá sobre os querubins de ouro e precisava ser mediada por véus grossos e uma linhagem exclusivíssima de sacerdotes. Mas, com a encarnação de Cristo, surge o novo Santo dos Santos. A glória divina não depende mais de objetos físicos para ser mediada. Agora ela brilha através do corpo ressuscitado e glorificado do próprio Messias. As limitações físicas da madeira e do metal perderam totalmente o sentido diante da infinitude da divindade encarnada. E a gente vê a consumação absurda dessa mudança na prática no dia de Pentecostes. A chamada teologia lucana mostra que aquele modelo antigo de culto foi para o espaço, foi totalmente substituído. O fogo divino que antes descia do céu e ficava ali pairando só sobre o tabernáculo, adivinha, agora repousa sobre pessoas. A presença de Deus quebrou de vez o confinamento de um objeto inanimado e passou a ser derramada diretamente sobre a igreja. O corpo coletivo de pessoas que creem se tornou o novo espaço que carrega a presença divina. 3. Paulo, a arca viva, a desmaterialização do sagrado. Entrando nas cartas paulinas, a nossa análise vai para um nível ainda mais profundo. O apóstolo Paulo adota uma postura que acaba com qualquer dependência daquele sistema antigo de Moisés. Nos textos dele, a gente testemunha o que dá para chamar de desmaterialização do sagrado. Dá uma olhada nessa afirmação em Colossenses 2:9. É simplesmente extraordinária para a teologia da arca. A palavra-chave aqui é corporalmente. A glória Shekinah, aquela presença visível de Deus que no passado ficava lá de forma mística, intocável, em cima da tampa de ouro, agora tem um endereço físico e humano. Ela habita 100% em Cristo. O espaço sagrado foi redefinido para sempre, saindo da madeira revestida de ouro e indo direto para a carne humana glorificada.
Agora, o que é realmente fascinante notar sobre tudo isso é observar como aquelas antigas relíquias que ficavam guardadas lá dentro da arca física ganham vida na pessoa de Cristo. É como um quebra-cabeça perfeito. A lei, que antes era escrita de forma externa em tábuas de pedra, vira a Torá viva em Cristo, o Logos encarnado. O maná, que dava um sustento físico, mas super temporário lá no deserto, é substituído pelo verdadeiro maná, o pão descido do céu, que sustenta para a eternidade. E a vara de Arão, que foi um símbolo que floresceu, encontra o seu cumprimento absoluto na ressurreição, onde a vida vence a morte de uma vez por todas. Ele não só carrega os símbolos antigos, ele literalmente incorpora todos eles. 4. Hebreus, o Santo dos Santos, o símbolo e a realidade. Dando sequência, a gente chega no livro de Hebreus. E é aqui que a interpretação de todo o tabernáculo e da arca bate no teto da profundidade teológica. O texto trata toda aquela liturgia antiga não como um objetivo final, mas como um grande ensaio geral, uma estrutura profética e pedagógica para preparar a humanidade para a chegada de Cristo. Se liga nesse contraste impressionante. O sistema antigo era muito, mas muito limitado. O sumo sacerdote só entrava na presença divina uma única vez no ano. O sangue dos animais só servia para cobrir os erros temporariamente. E o véu? Bom, o véu era uma barreira física enorme de separação. Mas a realidade celestial revelada em Hebreus muda as regras do jogo. Cristo entrou no santuário de uma vez por todas. O sangue dele não apenas cobre, mas redime definitivamente. E aquele véu que separava tudo foi rasgado de cima a baixo. O que antes era uma aproximação super restrita, agora um acesso livre e eterno. E o grande ponto que resume tudo isso de forma perfeita é o seguinte: a Arca da Aliança não sumiu da história porque perdeu valor ou porque alguém esqueceu ela em algum lugar de forma arbitrária. O símbolo não é abolido por negação, mas consumado por transcendência. Ou seja, a arca sai dos palcos terrenos porque a função dela chegou no nível máximo e absoluto em Jesus. É tipo isso: a sombra recua naturalmente quando a luz de verdade bate nela. 5. Apocalipse, a visão celestial, o retorno da arca. E essa luz nos joga direto para as visões cósmicas grandiosas do livro de Apocalipse. Se até agora a expectativa do mundo era de perdas históricas e silêncio arqueológico, o apóstolo João muda o tom da nossa análise para um triunfo escatológico absoluto. A arca finalmente aparece de novo, mas olha só, não do jeito que todo mundo esperava. Esse é um momento chocante no texto. Depois de séculos sumida, João diz com todas as letras: a Arca da Aliança foi vista no céu. Ela não foi desenterrada do chão por exploradores em uma caverna, ela é revelada lá no alto, no santuário celestial. Isso pega toda a nossa expectativa de procurar no chão da arqueologia e joga para o futuro da escatologia. Aquela antiga arca de Moisés nunca foi o destino final, pessoal. Ela era só um pequeno reflexo terrestre de uma realidade muito superior. E a forma como João constrói essa narrativa no Apocalipse é intencional e fascinante. Vale lembrar que os manuscritos originais não tinham essa divisão de capítulos que a gente tem hoje. Então, pensa comigo, logo em seguida da arca ser vista no templo celestial, já aparece imediatamente a visão da mulher messiânica, que tipologicamente é a portadora da presença divina. E a imagem não para por aí, porque toda essa narrativa culmina no nascimento do filho varão, aquele que vai governar todas as nações. Toda a estrutura da arca transita e converge poderosamente para o advento do Messias glorificado e entronizado. 6. A consumação escatológica, o destino final da história. Bom, o ponto crucial de tudo isso nos traz a consumação escatológica, que é o destino final não só da arca, mas de absolutamente toda a história bíblica. A gente está falando daquela reconciliação cósmica que a humanidade anseia desde os primeiros relatos do Gênesis. O clímax final acontece bem nessa declaração: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Toda a trajetória bíblica, com seus templos, com seus sacerdotes e sacrifícios, sempre, desde o início, apontou exatamente para esse momento monumental. A história, que começou num jardim com o Criador caminhando ali na brisa do dia, termina com a promessa incrível de que ele vai morar para sempre de forma definitiva no meio da humanidade redimida. O véu de separação já era. E entender essa sequência histórica ilustra de forma brilhante e incontestável a progressão da presença de Deus entre nós. Repara como cada era foi só uma preparaçãozinha para a próxima. No começo, a gente tinha o Éden, o primeiro santuário de todos. Depois, durante o Êxodo, a presença habitava no tabernáculo, que era móvel. Na monarquia, ela descansava no templo e na arca. Chegando no primeiro século, rolou a grande ruptura com a encarnação de Cristo, que é a presença viva entre nós. E tudo isso caminha inevitavelmente para a eternidade, que é a habitação definitiva e ininterrupta com todos os seres humanos.
Para fechar essa nossa explicação profunda de hoje, eu quero deixar uma reflexão super provocativa que a gente precisa levar com a gente. A Arca da Aliança, no fim das contas, não é um mistério perdido debaixo da areia do tempo. Ela é uma revelação espiritual que se cumpriu de forma gloriosa. Então, se a verdadeira Arca da Aliança não está soterrada, mas está vivíssima e reina à direita do Pai na pessoa de Jesus Cristo, como é que isso transforma a maneira da gente buscar a presença de Deus hoje? Fica aí essa reflexão gigante para todos vocês pensarem sobre as implicações reais de ter acesso ilimitado a essa glória agora mesmo e olharem para os textos sagrados com olhos totalmente novos. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a nossa próxima jornada em busca de conhecimento e significado.